pastor, a igreja está porque tá? Mas eu cheguei que já estava pronto. Nós só estamos dando continuidade. Houve, tem muito suor aqui. Eu tenho certeza que muitas lágrimas foram derramadas para chegar onde está hoje. Né? Então não se esqueça, tá? de ter expressões claras de reconhecimento. Não de majoração, mas de reconhecimento. Né? Esses dias estava fora, aí o irmão do Fábio Vanderlei, graças a Deus, uma intimidade bacana, ele brinca muito, né? E aí ele falou assim: como é que ele falou? Nós vamos promover o prefeito da cidade, você é um bom administrador. Nós estamos andando, falei, então já vi você presidente da República. Né? Porque nós não fizemos o meio caminho que ele já fez, essa caminhada, de quem teve que ir segurando. Eu já ouvi que foi nem uma nem duas pessoas, não. O quanto foi difícil esse trabalho. Então é possível. Então, quando vocês me ouvirem elogiando, falando das pessoas mais antigas, e eu vou elogiar vocês também, mas não pense que eu estou bajulando os mais antigos, não. A Marta, a Lídia, o São Vicente, são os mais antigos mesmo, são vocês três. Daqui no tempo agora, são vocês três. Né? Mas não estava aqui, mas já conhecia o trabalho do Vicente, já conhecia esse trabalho. Né? Então, lembre-se disso, não tem problema algum em expressar claramente o reconhecimento. Agora, versículo número 10, imagina, lê para nós, por favor. Se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem receber os que os lança fora da igreja. Amém. Agora vamos partir para o outro lado, o contraste da igreja. Esse cravado desse irmão chamado Diótrefes. Né? Agora, João vai fazer um confronto. João está dizendo: olha, quando eu for até aí, tá? Se eu for aí, eu tenho as verdades para falar com o rapaz aí. Eu vou ter que bater um papo com esse cara. Eu vou ter que, como diz o linguajar de hoje, né? Eu vou ter que jogar uma real para ele. Olha a situação, irmãos. Olha a situação. Por isso, se eu for aí, fale lembrar das obras que ele pratica. Se você for olhar no contexto, em cima do versículo 9 aí, está falando quem é. Tá? Os assuntos serão tratados aqui sobre Diótrefes, né, que era um ambicioso, e Demétrio, que foi um fiel cristão. Agora vamos falar aqui desse Diótrefes. Tá? E olha só, aí João vai dizer: se eu for aí, eu vou lembrar ele que ele tem que praticar, proferindo contra nós palavras maliciosas. Proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes estava falando mal do pastor da igreja. Diótrefes estava criando motim contra o líder da igreja. E ao que o texto nos mostra, parecem ser palavras pesadas contra o líder da igreja. Aquele homem era uma pedra de tropeço. Ele chegava na porta, colocava o pé na porta e não entrava, mas também não deixava os outros entrarem. É isso que João está falando. Né? Nem ele mesmo apoia os irmãos, como impede os que querem recebê-los, expulsando as pessoas da igreja. É lógico, você tem um âmbito maior, eclesiástico. Provavelmente, dizem os estudiosos, que Diótrefes provavelmente tinha o mesmo cargo que Gaio. A mesma ênfase de liderança, o mesmo impacto de liderança. Mas Gaio dava um bom exemplo, Diótrefes não. Né? Depois eu vou pegar para vocês aqui uma série de referências do que não devemos ser baseado em Diótrefes. Não está no estudo aqui não. Né? Há muito tempo eu tenho só isso, eu acho que se eu conseguir eu vou mostrar para vocês. Né? Dentre muitas coisas, o que nós não devemos fazer? Né? O tema é: não sejam idiotas. Eu ia colocar: não sejam idiotas. Né? Então, é muito próximo. Porque ali é o verdadeiro imbecil, o verdadeiro idiota.
Então, o ensino aqui é muito importante confrontarmos as pessoas em seus erros. É preciso coragem, segurança, firmeza, espírito de oração, dependência de Deus, pois é muito necessária a confrontação. Podemos ajudar muito alguém que esteja em erro, confrontando o ministério. Isso vai ser necessário sempre. Então, irmãos, não tem nada, não confundam as coisas. Se às vezes você precisar ser confrontado, às vezes você está fazendo algo que não está batendo com aquilo que deveria ser feito, e você vai ter que ser confrontado. Eu já fui confrontado, e espero ser confrontado para o meu próprio bem. Fala aí, você. Uma coisa que eu observei, eu acho que vale a pena Pode falar. Eu estava observando, dando uma leitura no texto inteiro, a palavra verdade aparece muitas vezes. Sim. E ela é o divisor de águas. Sim. Esse que você falou por último, que é o Diótrefes, ele não guardava a verdade, Não guardava a a verdade. palavra, os ensinamentos a respeito da boa palavra. E os demais guardavam a boa palavra. Ela aparece muitas vezes no texto. Sim. Eu acho que quer dizer justamente E isso. sabe por que a palavra verdade aparece muitas vezes nesse livro? Porque você não vai achar o nome de Jesus Cristo nesse livro. Então, essa palavra, verdade, nós só vamos achar um momento ali, tem um versículo que fala nele, né, em Cristo. E depois você só vai ouvir a expressão verdade, que aponta toda para Cristo. Então, Gaio andava na verdade, Gaio andava em Cristo. Diótrefes não andava na verdade, Diótrefes não andava em Cristo. É uma palavra aí na verdade. Isso, João amava na verdade, eu te amo em Cristo. Tá? Então, grave isso. Não está aqui no estudo, não, mas foi bom você colocar aqui e me fez lembrar. Tá? A palavra verdade, a verdade aí aponta para a palavra, para Cristo. Ok? Obrigado, Aurelis. Muito bom, muito boa a colaboração. Alguém falando alguma coisa? Pode ficar à vontade, irmãos. Tá? Então, irmãos, há essa necessidade de confronto. Ok? Então, não estranhe. Eu não vou estranhar se você me confrontar. Pastor, olha, você não está bacana. Não bate. Seja no âmbito de liderança, seja no âmbito da vida espiritual, se for dentro da palavra, pode confrontar. Tá? Se for dentro da palavra, não tenha medo. Porque João falou: olha, a hora que eu chegar aí, eu vou bater um papo com esse cara. Ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir. Tá? Paulo também passou por isso, irmãos. Não foi só João, não. Os irmãos da igreja de Corinto, o que obrigou Paulo a escrever a segunda carta foi porque quando ele escreve a primeira carta corrigindo os erros da igreja, ele fica sabendo. Os que ficaram lá na igreja, os líderes lá, alguns falsos líderes, desceu a ripa de Paulo sem dó. Chamou Paulo de mentiroso, chamou Paulo de fraco, falou que Paulo não era apóstolo, questionando até o chamado dele. Quantas vezes você passa por isso? Ah, você está pastor? Não. Nós não temos noção do que esses homens passaram. Por isso que nós passamos hoje, eu considero fichinha em vista do que esses homens passaram. Às vezes nós maximizamos nosso problema tão grande, né? Estou sendo perseguido, filhinho. Vai ser perseguido igual Paulo foi, miserável? Vai ser perseguido igual Paulo foi? Né? Então vamos lá, vamos terminar agora essa parte aqui, que eu quero pegar 5 minutinhos para mostrar para vocês como era esse Diótrefes de uma forma mais detalhada em poucos minutos. Versículo número 11, irmão Vicente Santos, leia para nós, por favor. Amado, não julgues o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Antes de eu comentar, li, para fechar, aí vai dar praticamente quase todo mundo lendo, né? Só uma arroz, galera, eu vou Vicente lá, mas isso não vai dar para todo mundo ler, não. Mas li, fecha para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Então fiquem focados no versículo 11 aí, tá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Então a intenção aqui, a missão aqui para as nossas vidas é: não está errado imitarmos alguém. Não está errado imitar alguém da igreja. Tá? O problema é escolhermos o modelo certo a quem nós vamos imitar.
olha, fulano de tal. Por exemplo, na minha infância, meu sonho de infância da igreja era conhecer o reverendo Ronaldo Vitória, né? O maior missionário presbiteriano contemporâneo. Digite lá depois do Google, vocês vão achar, né? Ou no YouTube, tem várias mensagens dele lá. Deus me deu o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço nele. Vocês têm noção do quanto eu me senti lisonjeado, né? Eu olhei assim, né? Meu Deus, eu não imaginava nunca colocar meus pés num carro para ir para São Paulo, né? Interessante lá que as casas eram do mesmo jeito aqui, tudo no chão. E aí, ele vai até ir de São Paulo menos mal, mas ter o privilégio, para a honra e glória de Deus, dar um abraço no reverendo Ronaldo Vitória, né? Aquela pessoa que eu escutei pregações, escutei missionário, né? Que me veio na cabeça, quando fala missões, desde criança, ouvindo missões, e falando de palestras no Ronaldo Vitória, os nossos pastores lá no Norte de Minas falam Ronaldo Vitória, eu conheci esse cara, né? Era o meu sonho. Então, irmãos, não tem problema de imitar alguém, não. Olha, eu acho que eu vou dizer, nossa, eu queria ser um crente igual a Vicente, queria ser um crente igual a Regina, queria ser um crente igual a Alexandre, igual a Márcia. O que tem de errado nisso? O problema é você querer ser crente igual a outros que tem por aí. Você não vai ter condição nenhuma de imitá-lo. O problema é se a pessoa que você estiver imitando foi imitadora de Cristo. Aí sim, aí pode. Você tem que tomar cuidado para observar se essa pessoa que você está querendo imitar, se ela imita Cristo, que é o texto que ele leu. Paulo falou o quê? Paulo convida as pessoas a serem imitadores dele, não é? Sejam meus imitadores. Mas só isso? Não. Assim como eu sou de Cristo. Então Paulo, na verdade, está convidando as pessoas a imitarem Cristo. Paulo fala, se você vê isso de bom em mim, eu quero que você imite, porque eu tenho imitado Jesus. Qual tem sido a sua referência? Qual tem sido a sua referência de crente? É muito sério pensarmos nisso. Quem tem sido a sua referência de crente? Os irmãos lembram que agora há poucos dias eu coloquei no status, fiz questão de colocar no meu status no grupo da igreja, uma foto que o Gil tirou com um colega dele aqui. Por que eu dei tanta ênfase àquela foto? Né? A presença do rapaz aqui no Gustavo. Sei que está sendo gravado, se ele ver, não vai me ter por mal, porque nós já tínhamos conversado sobre isso. Né? E o Gil ficou na felicidade. Você imagina o gigantão chorando. Ele não desceu lá, mas ali onde eu fiquei, quando o Gustavo chegou, ele estava ali pegando o envelope de costas, o Gustavo chegou e contou com ele. O olho do Gil só faltou lá já mesmo, brilhando de lágrimas. Ele falou com ele, pastor, eu segurei na hora. Sabe por quê? Porque o Gustavo até pouco tempo é um cara que se considerava um ateu nada. E ele virava para o Gil, deu áudio do Gil, o Gil estava me explicando o porquê da alegria dele. Porque esse menino virava para ele, quando o Gil falava qualquer coisa de Jesus, olha, Jesus, vamos fazer na língua, ele fala comigo de Bíblia. Se o Gil mandasse a mensagem, ele visualizava, mas não respondia o Gil, se fosse aula de Bíblia. E aí, de repente, o amigo dele está aqui. Nós combinamos antes do Gil, passou até fazer uma surpresa do Gil, que eu quero comigo. Ele já tinha falado comigo, porque eu vejo Jesus na vida daquele rapaz. As pessoas têm visto Jesus em nós, irmãos. Os nossos amigos, o seu amigo viria na igreja por causa de você. Lógico, o alvo é Cristo, você é como amigo, tá? No âmbito da amizade. Então, o seu amigo teria coragem de te imitar? Uma pergunta antes de eu mostrar para vocês aqui, o que eu quero mostrar. Eu sempre penso, né, em Deus e ser referência para as outras pessoas. Eu gosto muito disso. Você seria capaz de orar pedindo a Deus para mandar mais 5 de você para a sua igreja? Ó Deus, manda mais 5 maços para essa igreja. É algo a se pensar. É algo que mexe com a gente, né? E nós temos que pensar nisso. Então, que a gente possa meditar aí, né? Quem somos? Quem somos? As pessoas têm nos imitado, as pessoas têm, né, falado que querem ser como você. As pessoas olham para você e falam, não, eu quero ser como fulano de tal, né? Eu gostaria muito de ser como eles. Nossa, eu quero ser muito como o Ricardo, né? Nós temos que pensar nisso. Deixa eu só digitar.
digitar, ver se eu acho aqui, senão eu vou sentar para não atrapalhar, e assim que eu achar, no finalzinho, antes de terminar, eu passo para você só mais uma tentativa. Se eu não achar, eu vou passar para lá, para não atrapalhar. No final, eu vou passar para os avisos, eu pego ali, passo, se não vou achar, não vou passar para o seu tempo, não vai. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a palavra dele seja aplicada em nossos corações, em nome de Jesus. Bom, irmãos, jovens ainda não subiram, mas nós vamos